achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a oportunidade. Se eu tiver provas, pode pois dá, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50%, e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com o Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para fazer, voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, e, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço, o Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe? Ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. A que grupo político o senhor acha que o senhor se encaixaria para ganhar espaço no debate público com as suas ideias? Porque Lula, tudo bem que nós estamos vivendo um momento de extrema polarização, mas, de qualquer forma, foram as urnas que elegeram o Lula, talvez com a participação dessa elite, claro, que o senhor colocou, mas foram as urnas que elegeram o presidente Lula. A que grupo o senhor hoje enxerga espaço para que as suas ideias sejam absorvidas como plataforma política para o Brasil? Veja, a grande tragédia é que as minhas ideias, no simbólico, sem profundidade nenhuma, estão absolutamente usurpadas pelo Lula e pelo PT. Então, o discurso de centro-esquerda, que é... Porque são boas? Na retórica, política industrial é uma coisa muito boa, prioridade para a ciência e tecnologia é uma coisa muito boa. Então, eu quero saber na prática, como faz? Qual é o orçamento, qual é a meta, qual é o objetivo, qual é o prazo, quem vai fazer? Você sabe, tem 14 mil obras paradas, 93 bilhões de reais de precatório para um banco ganhar dinheiro, dava para terminar todas as obras paradas, com efeitos estratégicos para a logística brasileira. Isso não tem lógica de nada. Mas vamos voltar lá para a história do grupo político que eu perguntei para o senhor. É centro-esquerda, é o socialismo democrático, é uma economia mista em que a gente explique para as pessoas que telefonia pode perfeitamente ser privada, sem problema nenhum ter capital estrangeiro, desde que a regulação funcione. E a regulação no Brasil está podre. As tarifas de telefonia no Brasil são as mais caras do mundo. Sabe, energia elétrica, distribuição, zero problema de privatizar. Qual é o problema? O problema é a regulação. De novo, apropriar as agências. Tudo corrompido. E a indexar as tarifas de energia elétrica a câmbio. O país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, de base hidráulica, quase metade, amortizou quase todas as suas grandes barragens, devia ter tirado esse peso de amortização das costas do consumidor brasileiro e da economia brasileira. Estamos pagando as tarifas mais caras do mundo. Você percebe que se a gente esculhambar o Bolsonaro por isso, estamos chovendo no molhado. E nós? E nós estamos fazendo o quê em relação a seja qual setor? Vamos lá, eu estou falando de setor elétrico, estou falando do investimento em ciência e tecnologia, estou falando da questão da desindustrialização do país, estou falando da questão da infraestrutura do Brasil. Aí você diz, um emprego em alta. É tudo mentira. É tudo mentira você considerar que um cidadão que está trabalhando no Uber ou como entregador do iFood está empregado, isso é uma grande fraude. A informalidade no Brasil já alcança 60, 70 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso? Daqui 20 anos tem 50 milhões de velhinhos descobertos de qualquer cobertura previdenciária e lá não terá mais solução. Então, quem é que pensa no futuro no mundo? É a esquerda. É o pensamento progressista. Quem é que se preocupa com a humanidade? Não é a direita selvagem, patológica que nós temos no Brasil, não. E o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Governador, eu vou ter que chamar um rápido intervalo e a gente volta em breve
com a entrevista de Ciro Gomes aqui no CNN Entrevistas. O CNN Entrevistas está de volta hoje com uma entrevista exclusiva com Ciro Gomes. Governador, eu gostaria de falar um pouco da família do senhor. O senhor teve um desentendimento com Cid Gomes durante a campanha eleitoral. Os senhores já voltaram a conversar? Estão com uma relação harmoniosa? Não tenho muita vontade de falar sobre esse assunto, não. Vai me perdoar. Certo. Ou seja, não. Não. Ele saiu para o PSB e há uma demandada de alguns integrantes do PDT ao PSB. Preocupa o senhor essa saída? Não. Eu conheço muita história do Ceará e sobre isso eu quero falar, eu posso falar, porque é o meu primeiro amor, né? É o povo do Ceará. E ali existe, por muita debilidade, muita fragilidade, um partido que é o Partido do Palácio da Abolição. E eu respeito isso. As pessoas querem se defender, querem levar ali uma bobagemzinha do governo e tal. E eu respeito profundamente isso. Por isso que eu nunca confundi. Eu fui governador uma vez, fui o mais popular governador da história do Ceará e era o mais do Brasil. Saí com 84% de aprovação. Nunca mais tentei ser reeleito. Por quê? Porque eu considero a reeleição uma impertinência e dou coerência ao meu discurso. Pelas tantas, então, eu resolvi, me tornei inelegível por força de lei, aos 50 anos de idade, para criar uma liderança nova, com todos os dotes extraordinários, que é o Cid. Fiz um esforço imenso para abrir caminho para outra liderança nova, o Camilo Santana. Essas pessoas se reuniram, sabe, por pura vassalagem ao lulismo. O mesmo fenômeno que aconteceu no Brasil, ali não houve um desconto sequer para considerar que eu dei vida política a eles. Nem um telefonema, nada, zero. Então, assim, o senhor não conversa nem mais com o Camilo Santana? Não, para mim... E veja, quando eu rompo, porque quando eu faço tudo para que eles cresçam, uma das coisas que eu tenho que fazer é sumir. Nunca aceitei esse grau de recurso contra a decisão, senão não nasce uma liderança. Como o Lula nunca deixou nascer uma liderança perto dele. Me diga quem é o segundo petista. O Haddad, que era o cara que tinha perdido a eleição para a reeleição de São Paulo, que é um pau-mandado. A Dilma, que vinha de ser do PDT, sem tradição nenhuma e tal, para ele continuar mandando. Isso é uma estratégia de coronel que eu tenho horror a isso. E lá no Ceará nós temos um trauma com isso. E a turma do Bolsonaro ainda me chama de coronel, né? Então eu resolvi não ser candidato e me transformei em inelegível, porque o meu irmão, sendo governador, eleito e reeleito, eu não posso ser candidato a nada lá no Ceará. E o Tasso dizia, mas você está louco? Com 50 anos de idade? Não, pai, isso não dá vez às outras pessoas. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem, monocrática, decisões precárias, vai só cevar o argumento que cada vez mais faz ilegítima na opinião pública a sua conduta. Então o que tem que ser feito? Assegurar ao Bolsonaro ampla, total e irrestrita defesa, presumi-lo inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar seus gravíssimos crimes. Como é que o senhor vê a legitimidade reconhecida ou percebida pela população brasileira do processo sendo conduzido pelo STF? Não está sendo conduzido pelo STF, lamentavelmente. A imprensa fala STF, mas tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que, por seu turno, sendo muito qualificado, ele sabe fazer, ele é estudioso, mas eu acho que ele corre um risco grave, né, de amanhã ser o argumento para a suspeição da conduta. Isso que o Bolsonaro já está excitando no meio do povo. Foi por isso que o professor Mangabeira Unger, aliado do senhor, procurou Jair Bolsonaro em 2 oportunidades? Olha, você tem que perguntar ao Mangabeira Unger. Para mim foi um disparate e é muito improvável que as pessoas acreditem, mas eu soube disso pela nota da Mônica Bergamo. Como eu conheço o Mangabeira, e é bem capaz de ter feito mesmo. Aí ele faz um desmentido absolutamente desagradável para depois assumir que fez. O que eu posso dizer no escuro, não falei com ele nem antes e nem depois disso, ele é absolutamente autônomo, nós somos bons amigos, não deixarei de ser amigo e admirador dele, mas eu já disse certa feita a ele o que eu vou dizer aqui de novo. Ele é a prova da incompletude de nós seres humanos, porque é um gênio sem par no mundo, em ciências sociais e tal, um filósofo, um jurista, cosmólogo. Ele é uma figura absolutamente única no planeta hoje. O cérebro, o pensamento e tal.
mas como prova da incompletude humana é um político desastrado. E fez isso sem conversar com ninguém.